Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pois é, tem um tempinho que eu já não posto vídeos aqui, né, nesse canal, mas estou de volta, tá bom? Para poder falar um pouco mais da palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de começar falando sobre algo muito interessante, que é uma das primeiras coisas que o Senhor Deus criou quando Ele fez os céus e a terra. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão da luz, porque disse Deus e haja luz, né? E Deus viu que isso era bom, que a luz era boa. Então ele nos primeiros dias ali da criação ali, no princípio mesmo, Deus ele faz uma segunda coisa que me chamou muito a atenção. E é algo que me faz assim pensar na importância, no tamanho da importância disso, é a separação. Separação. Mas não estou falando de separação de marido e mulher, separação conjugal. Estou falando de separação entre luz e trevas. Eu achei muito interessante isso porque quando Deus faz essa separação de luz e trevas, Ele mostra para nós a importância de que essas duas coisas não se juntem, que não haja luz e trevas no mesmo lugar, na mesma pessoa. Tanto é que lá em Tiago, se eu não me engano, capítulo 4, ele vai falar sobre essa questão: pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Não pode, não tem como, porque ou ela jorra água doce ou jorra água salgada. Pode uma árvore boa dar frutos maus, ou uma árvore má dar frutos bons? Não pode, ou é ou não é. Então há uma separação com Deus em Deus. E isso me chamou muita atenção a falar um pouco com você a respeito dessas coisas, sobre a separação da luz e das trevas. E eu acho interessante que ali lá no Êxodo, né, para ser mais específico, no capítulo 10, no versículo 21, Deus ele traz ali trevas, né, no meio do povo ali do Egito, e ele fala que as trevas seriam tão intensas que aquelas trevas seria apalpável. E eu entendo o seguinte, que você apalpar as trevas é um símbolo de cegueira, é você estar apalpando, procurando alguma coisa, procurando a ponto de não enxergar nada na sua frente. Então, Deus trouxe ali essas trevas, na qual ele falou ali no capítulo, né, ali em Êxodo 10, 21. Deus trouxe essas trevas e o que mais me chama a atenção com relação ao que eu estou falando de separação entre luz e trevas é que no meio do arraial do povo de Israel, ali tinha luz, ali tinha claridade. O povo não sofria com essas densas trevas. É o mesmo que você está num dia chuvoso e está caindo aquele chuvão, mas assim, do seu lado esquerdo está um chuvão, mas do seu lado direito não tem chuva nenhuma, tem sol. Então é muito interessante essa questão da separação e eu quero mostrar para você por que Deus ele não se junta com as obras das trevas e ele não se agrada dos deles que se mistura também com essas coisas, com coisas das trevas. Então eu quero chamar a sua atenção hoje nesse vídeo para trazer você para fora dessas trevas. Eu vou ler com você aqui Ezequiel capítulo 8, versículo 12, só para você entender algo muito interessante que acontece aqui. Vamos lá então. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Misericórdia. Aqui Deus está mostrando para Ezequiel o que o povo de Israel
estavam fazendo às escondidas, nas suas câmaras, cheio de imagens pintadas. Vai saber que tipo de imagens que são essas. Eu presumo que possa ser imagens pintadas de deuses e demônios daquela época que se adorava, né, no meio do povo. Porque o povo, eles serviam a Deus, mas também serviam às imagens. Eles serviam a Deus, mas também serviam a outros deuses. Como a Bíblia vai falar de Azera, Baal, Baal-Pior, Baal-Zefon, Baal-Zebub, e vai falar do Deus Sol, vai falar de Osíris, vai falar desses aí, você entendeu como é que é? Então, o povo ele andava dividido entre a luz e as trevas, e Deus não se agradava dessas coisas. Deus de maneira nenhuma ele queria que o povo vivesse entre luz e trevas. O Deus até hoje ele nos chama para poder viver somente na luz e não nas trevas. E você precisa entender isso e parar e pensar e orar ao Senhor, jejuar ao Senhor Jesus e clamar a Ele na leitura da palavra, você buscar ali para você saber se você realmente está nas trevas ou se você realmente está na luz. Porque você precisa se posicionar. Porque os últimos dias nós já estamos vivendo eles sobre a terra. E você precisa saber de qual lado você vai ficar. No livro de Atos 26, 16 ao 18, nós vamos ler o seguinte. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Bom, aqui Deus está falando com Paulo que ele o chamou. Jesus está falando com Paulo que ele o chamou, o tirou das trevas, o tirou daquele meio, daquele grupinho lá, né, que tinha prazer na vida dele quando ele ainda era Saulo, de mandar ele para poder matar os cristãos. E Deus então escolheu ele, tirou ele do meio desse povo e tirou ele do meio das trevas para fazer dele luz, para levar a palavra de Deus. E Deus ia mostrar para ele coisas grandiosas, ele ia falar coisas poderosas, coisas que ele sabia que aconteciam nas trevas e coisas que ele viria a conhecer na luz e ia divulgar para as pessoas. Bom, aqui você tem um exemplo claro de que Deus não quer que eu e você habitamos no meio das trevas, no meio daquelas coisas que Deus reprova. É importante nós sairmos dessas coisas e voltarmos para as coisas de Deus constantemente. É necessário tomar uma posição, porque os dias estão chegando ao fim, e quando Cristo chegar e pegar o seu povo desapercebido, infelizmente, esses não vão herdar o reino dos céus, esses vão ficar para trás, esses vão perecer, esses serão, literalmente falando, destruídos. É o que a palavra de Deus nos ensina, é o que o próprio Deus nos ensina. Porque muitos têm pregado sobre o Deus amor, mas não têm falado nada sobre o Deus fogo consumidor. E eu quero dizer para você, meu amigo e meu irmão, minha irmã em Cristo, que Deus ele é amor sim, mas ele é também fogo consumidor. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele pode fazer, desfazer, destruir, construir, ele que dá, ele que tira. Eu gostaria que você parasse para pensar que Deus, ele é fogo consumidor. Ele te criou para a luz, e se você escolher viver nas trevas, ele mesmo vai te destruir. Ele mesmo vai te destruir. E eu não estou falando da minha boca, da minha vontade, por raivinha ou estressadinho, não. Estou super tranquilo no que eu estou falando. Se você não sair das trevas e vir para a luz, você será destruído. Essa é a verdade.
Esta é a verdade. E você sabe que isso é verdade. Eu quero deixar uma palavra para você, para a gente terminar esse vídeo aqui. Judas capítulo 1, do versículo 3 ao 25, que nos diz assim, preste muita atenção. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Destruiu os que não creram. Prestou atenção? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, 2 vezes mortas. Ondas impetuosas do mar, que espumam, as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo,
conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Bom, quero deixar essa palavra no teu coração e que você venha meditar, tá bom? E venha deixar Deus falar com você através dessa palavra, porque o que eu estou dizendo aqui é que Cristo está chegando e vai levar o seu povo com Ele. Aqueles que não estão vivendo de conformidade com a palavra dele, vivendo na luz, fora dessas trevas, essas pessoas vão ficar para trás. Vão ficarem aqui nessa terra e toda essa terra será queimada, destruída pelo fogo consumidor. E depois que isso for feito, Satanás, a morte, os demônios que caíram com ele do céu, as pessoas adeptas dele, das trevas, serão lançadas no lago de fogo, aonde ali não tem mais solução para ninguém. Caiu no inferno, já não tem solução, mas no lago de fogo eterno acabou. Ali já era. É o grande finale. Acabou. O que eu quero dizer para você: arrependa enquanto é tempo. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Viva uma vida na luz com Ele, assim como Ele está na luz. Ame uns aos outros. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E assim você alcançará misericórdia. Amém? E se você ainda não é um inscrito no nosso canal, então se inscreva nesse canal e comente aí embaixo. Deixe seu comentário que eu estarei respondendo para você, né? Aquilo que você quiser saber mais, ou se você não gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos junto crescer esse canal. Amém? No mais, beijo no teu coração, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com todos vós, não somente hoje, mas para todo sempre e eternamente. Amém? Abraço, fique com Deus. Amém.